Vamos nós, meu irmão. E aí, feliz de estar aqui mais uma noite contigo e os amigos chegando? Muito legal. Tá vendo? Agora fizemos semanal. Olha aí. Que isso, olha aí, hein? O negócio tá tomando corpo, hein? Está ficando sério não, mas cada vez mais divertido e prazeroso. Ah, então dá boa noite pra Lúcia, minha sogrita, mãe da Polly, que mandou oi. Ô, Lúcia, boa noite, que honra! Eita, nossa, mãe da Poli, gente, acho que a gente poder ter mães, pais, os nossos geradores aqui, né? Que de alguma maneira nós, todos sofremos boas interferências dos mesmos, né? Então é um prazer. Eu gosto de conhecer ao vivo. Pai e mãe é uma coisa que eu gosto de conhecer ao vivo, assim, porque eu, como tenho esse hábito de ficar lendo as pessoas, né, por causa do meu trabalho, de saber, meu irmão, eu tô sempre observando todo mundo, né? Então, quando eu conheço os pais, eu já faço uma outra leitura em relação. Enfim, vamos nós. Tô aqui, ó, Vamos super nós. animado. Chegamos. Até um chazinho eu trouxe hoje com. Olha eu e o Deixa Jaque eu ver, aqui, deixa ó. eu ver, deixa eu Olha, ver. olha que Ih, lindo. rapaz, olha Olha, aí, ó. olha. Viu? Já ia falar Romântico. boa noite, Jaque. Aí apareceu a Jaque na live, ó. Viu? Olha aí, ela chegou. Eu até trouxe uma xícara aqui com. Nós vamos ser padrinhos de casamento de um outro grande amigo, nos deu esse presente maravilhoso. Uau, uau. Gostei. Gostei muito. Olha, ó, Diogo tá aqui, então. Então já Fala você, podemos meu irmão. convidá-lo. Vamos convidar o Diogo para chegar. Convida o Diogo que eu, É, que eu te apresento ele online, vai. perfeito, perfeito. Vamos apresentar aqui para os amigos. Diogo, vou te chamar aqui, meu amigo, para vir para essa roda de conversa, onde o amor é o fio condutor. Olha aí, mandei um convite lá pro Diogo. Não sei se ele Ah, sabe mexer com tecnologia, não, hein? Vamos ver. né, não, já tá aqui, ô Olha, ih, fez a Diogo. barba, rapaz. Boa Não, noite. não dá, não. Quis ser diferente de vocês hoje. É, esses barbudos aqui. Boa noite, gente. Obrigado pelo convite, Bruno. Ô, Prazer, Ciane, estar com prazer, você. satisfação. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito E bem-vindo. Nossa, vamos entender um pouquinho o que eu vim fazer aqui, né? por É, favor. o Bruno. desafio é esse. O É. desafio é esse. Mas convite do Bruno não dá pra negar, não, cara. Não dá pra Ih, negar. rapaz, eu não Essa... falaria isso, mas Não, agora não, você não já dá. falou, já era. Essas horas normalmente eu já virei abóbora, né? Eu durmo cedo, cara, a rotina é meio maluca aqui, mas quando o Bruno mandou mensagem, prazer, cara. Boa. Prazer. Ó, e desculpa aí que na live pode ser que comece a aparecer essas coisas aí, ó. Me diz um tênis bom pra jogar de Ah, handball. Cara, Então, você sabe que eu acho vale tudo infernal, aqui. porque esse é um dos seus stories, Diogo, que eu mais acompanho a resposta, porque eu fico curioso com aquele monte de tênis que você vai postar, que eu nem sabia que existia. não, tem muito, cara. Muito, a Ó, galera é muito carente de material aqui no Brasil, enfim. Mas vamos lá. lógico, lógico. Não, vou começar aqui apresentando, Ciane. O Diogo, eu vou apresentar o formal e o que importa. Formal, Diogo, mega ultra jogador de handball, cara foda. Tá com 87 anos e não para de jogar, não aposenta de jeito nenhum. Jogador do Pinheiros, jogador da seleção brasileira, é um cara realmente muito acima da média. Juntos, ele e eu apoiando, fizemos o Pod Sport, o primeiro Pod Sport que é focado em atletas olímpicos de todos os esportes. Então, fugindo um pouco desse senso comum de ficar falando só de futebol, né, esses esportes de massa. Então, o Diogo, como um atleta, começou a chamar atletas, dirigentes, pessoas de marketing, enfim. E a gente fez esse projeto lá no Olá Podcasts e muito legal, porque está de pé até hoje. Está em que episódio já, Diogo? Gravamos ontem o 152. Olha Caramba, aí, que. Já gastei saliva. 152. Já gastei saliva aí, Exato. cara. Eita. E aí, o que importa é que o Diogo é um cara especial demais, se tornou um amigo muito querido. E aí, por isso que eu falei que tem a apresentação formal, que é o jogador, o dono de agência de comunicação, o cara que foi narrador da Globo nas Olimpíadas, Sport TV, essa história toda. Mas não importa, assim. O que importa é que o cara, quando estava lá, cobrindo as Olimpíadas, enfiava dentro do armário do hotel para gravar episódio de podcast para gente.
para garantir uma acústica minimamente razoável. Um cara que absolutamente tudo que a gente combinou até hoje fez com primazia e entregou muito mais do que a gente combinou. Mas o que é mais importante, assim, de vez em quando eu fico pensando, será que a gente convida alguém para falar de amor aqui com a gente na live? E hoje, na hora que eu estava pensando isso, eu descobri que eu não tinha respondido uma mensagem de um mês que o Diogo tinha me mandado. Sensacional. E eu falei, cara, mas o Diogo é o cara perfeito, cara, porque assim, o Diogo tem uma relação familiar linda demais, com a Camila, com as filhas. É, a gente se aproximou por conta de um amigo, o Lucas Amadeu, e depois o Diogo me aproximou de outro grande amigo hoje na minha vida, que é o Bruno Souza. Então, assim, o Diogo é um cara que irradia isso, assim, irradia amor através de atos. E hoje eu queria puxar esse assunto com vocês. Eu acho que falar de amor é muito importante, porque a gente provoca as pessoas a pensar nisso. Mas nada é mais importante do que demonstrar amor, do que ensinar através da ação. Todos aqui somos pais e a gente sabe que não adianta tentar enfiar na cabeça de uma criança qualquer ensinamento. Mas qualquer atitude que você toma perto de uma criança, ela aprende e repete. E eu acho que isso não serve só para criança, quando o assunto é amor. O amor, quanto mais a gente for insistente em demonstrar, mais a gente vai conseguir angariar gente para o nosso clã de falar de amor. Então, Diogo, bem-vindo. Eu tô feliz que você topou. Você não vai precisar ficar com a gente até o final, porque a gente é incansável nessa live, tá? Não, Mas eu queria cara, ó, que é isso, que você me falasse um pouquinho desse troço do amor, por exemplo, mas antes você pode falar o que você quiser. eu primeiro agradecer demais, né, as palavras do Bruno, acho que nem é tudo isso não. Eu acho que o Bruno foi um cara, eu tenho o Bruno, acho que durante a minha carreira, principalmente, né, profissional de atleta, eu tive muitos anjos da guarda que me abriram portas, que me deram oportunidades. E o Bruno é mais um desses, né? Me abriu a oportunidade de uma coisa que eu nem sabia que eu tinha, e nem acho que tenho, tá? Talento, mas tenho um apreço muito grande por fazer, que é comunicar com as pessoas, que é falar com as pessoas, que é falar sobre esporte com as pessoas, que é a minha, talvez depois do amor da minha mãe e do meu pai, é o meu primeiro amor, que é o esporte. Muito antes de eu conhecer a minha esposa, a Camila, de eu ter as minhas filhas, meu primeiro amor foi o esporte, foi o handball, e é até hoje. Tanto é que eu tô 41 anos, não consigo andar direito, mas sigo ainda atuando até dezembro só, graças a Deus. Mas o Bruno, e aí, né, agradecendo de uma maneira geral tudo que ele fez e faz pelo projeto, pelo Podsport, por mim pessoalmente também. O Bruno, para quem conhece o Bruno, sabe que ele conecta muitas pessoas, que ele é um cara que, que, que é extremamente sincero. Você sente o que o Bruno tem por você no olhar, sabe? Né? Uma troca muito sincera. Isso chamou muito a atenção desde o começo, desde que eu tive a primeira reunião online com o Bruno, porque a gente se conheceu na época da pandemia, aquela loucura toda. E putz, sempre foi um cara muito solícito, muito, né, prestativo em tudo que se propôs a fazer com a gente. E, cara, falar de amor, assim, acho que o Bruno também foi muito feliz quando ele falou a questão do exemplo, né? Por mais que a gente queira falar, colocar alguma coisa na cabeça das pessoas, acho que o exemplo, ele ensina, ele é muito mais assertivo do que qualquer outra coisa. E eu vivo isso no meu dia a dia. Né? Eu, como atleta mais velho, mais experiente, as pessoas tendem a olhar para mim como referência, né, por ser o cara mais velho. Né? E eu sempre entendi que existem vários tipos de liderança. A liderança técnica, a liderança da palavra, né, da pessoa que fala, que puxa a fila, que se coloca à frente, que dá a cara para bater. E eu acho que eu sempre fui muito o cara da liderança pelo exemplo. Né? Eu sempre fui o cara mais dedicado, mais apaixonado, que mais treinava. Podia ter gente que treinava que nem eu, né? Mas mais do que eu nunca teve. Sempre, assim, nessa busca pela excelência, sabe? Eu nunca fui um cara extremamente talentoso e, inclusive, a minha participação nos Jogos Olímpicos foi muito por isso, pela comissão técnica entender assim, falar, cara, não tem como deixar esse cara de fora porque esse cara faz, né? Esse cara é louco, ele tem problema seríssimo na cabeça e, cara, a gente precisa ter ele, assim. Então, acho que esse que foi meu primeiro amor, que é o esporte, que é o handball, eu acho que eu entendi isso desde muito cedo.
E eu acho, cara, que eu levei isso pra minha vida, né? O tempo foi passando, eu conheci a Camila, eu tinha 21 anos, eu era bem jovem. E aí, 2 anos depois do relacionamento, ela engravidou. E aí eu fui entender o que é ser pai, né, cara? O que é um amor de pai aos 24 anos de idade, que já é uma maluquice. Não sei vocês, a idade que vocês foram pais, o Bruno sei que foi pai cedo também. Eu já fui mais tarde. 36 e 41. 40. Então, e aí é uma coisa muito maluca, cara, porque normalmente adolescente e jovens, assim, são muito egoístas, né? Egocêntricos, tudo é meu, tudo eu quero pra mim. O atleta, por si só, ele é um cara que quer performar, ele toma o tempo dele para, né, para buscar a excelência, é o meu tempo, é o meu tempo de descanso, é o meu tempo de treino, é o meu tempo de alimentação, é tudo meu. E, cara, quando você tem um filho, a questão do dividir, né? Do amor, talvez aumentar, crescer por tudo aquilo que você vai fazer para a pessoa e dividir isso com a pessoa, seja com a sua esposa, seja com o seu filho, foi um negócio que eu aprendi muito cedo. Então, é um processo, eu acho que não é que se aprende e segue assim, né, vai embora. Acho que é um processo de aprendizado mesmo, né, de todo dia, cada dia, nos pequenos detalhes, de se doar, estar presente realmente de fato nessa loucura que eu vivo, né, de treino. Tenho 3 coisas para fazer no meu dia profissionais, mas a primeira tem que ser marido, ser pai, ser presente no momento que a gente tem, que hoje o tempo é uma coisa que eu valorizo muito. Acho que a sociedade, né, a maior briga que a sociedade tem hoje é por ter tempo para fazer o que quer, o que realmente faz sentido para a gente. E infelizmente, o ser humano, a primeira coisa que a gente faz é isso, que é o mais importante, é a gente deixar de lado, porque acha que vai ter sempre ali no cantinho. Acho que o amor, se a gente não rega ele, cara, diariamente, com gesto, com palavras, mas principalmente com gestos, com exemplos, como o Bruno disse, ele não se sustenta. Né? Acho que essa é a minha humilde opinião sobre o amor, cara. Acho que é a primeira vez que eu estou falando sobre amor. Acho que eu nunca tinha falado. E não é tão simples assim. Não, não, e a gente está Ah, falando disso aqui. nossa, Essa deve ser a quinta, eu sexta encontro que a gente faz, né, acho. Thiago? Mas, enfim, eu tô aqui. Dá para acabar já? Live? Deixa. Não, assim, é porque eu vou te falar, Diogo, é muito bom. Eu acho que a gente tem que fazer realmente isso sempre, meu irmão Bruno. Sempre trazer amigos, né, que batem no nosso coração para que você falando e outros amigos cruzaram por aqui, nos deram esse presente também de usar uma parte do seu tempo, como você falou que o tempo é uma coisa realmente muito preciosa, né, e rara que nós temos. E alguns amigos passaram por aqui e o relato acaba, por vezes, a assinatura da fala acaba sendo essa. Eu nunca falei, eu não falo sobre amor, mas ao mesmo tempo todos nós, de alguma maneira, a gente vive, né, e cruza por ele, ou de uma forma consciente escolhe ele todos os dias, né, com atos, com exemplos. Então enfim, a gente acaba se surpreendendo. Tu nos traz um presente e nós juntos compartilhamos e trocamos com os amigos. E eu acho que o meu desejo do Bruno, eu nem sei qual é, eu acho que a gente está fomentando isso para poder mais uma vez pegar essa tinta do amor e passar e sentir em nós e compartilhar com os demais, assim, e falar, falar, falar e agir, como o Bruno falou e você falou, que eu acho que falar sobre amor é uma catucada extra, né, meu irmão Bruno, que a gente vem fazendo aqui para justamente talvez relembrar sempre em nós e no todo, né? Mas a ação, o exemplo enfim, são indiscutíveis, né? Eu vou aproveitar que tu está aí, eu já vou só ler umas palavras que eu gostaria de ler, poucas. Aproveitar a tua presença aqui, eu quero abrir e emendar dizendo Quando ele faz isso, ele começa a ler, fica 18 minutos, tá, Diogo? 18 minutos. Não tem problema. Ó, O importante é a mensagem ser boa. é isso, amigo Diogo, isso aí. Ó, o amor nos leva a um lugar além do certo e errado, um lugar de magnanimidade e generosidade. Esse é o amor profundo à vida. Tudo que precisamos é do amor, porque o amor é tudo e todas as coisas. O amor é a resposta. Qual é a sua pergunta? Pronto.
A gente. Pronto. É pronto, eu queria trazer isso que Ah, eu, enfim. e você sabe, abrindo o coração aqui para as 22 pessoas, mais duas que estão aqui conversando com a gente e ouvindo isso aqui, o Bruno é um cara meio esquisito, né, cara? Ele é um cara que. Sim. Eu vou falar isso porque ele me pega nos momentos assim, meio sempre sensíveis assim da minha vida, né? Uma vez eu estava lá no estúdio, a gente ia gravar, não, vem gravar uma poesia que eu escrevi para você declamar para mim. Eu falei, como assim, cara? Não, beleza. Eu sempre brinquei com ele que eu um dia ia declamar, enfim. E aí, cara, ele pegou e eu falei, é só ler, né? Então eu vou ler. Ele falou, não, não é não. E aí, cara, ele me fez, assim, coisas, tirou coisas de mim, assim, de sentimentos que talvez eu nem tivesse tido contato alguma vez, que eu acho que saiu um negócio legal. Acho que ficou uma poesia legal, enfim, acho que. Mas mexeu muito comigo. E aí hoje, o cara do nada, como ele disse, ele me respondeu uma mensagem tem um mês, ele resolveu responder hoje. E aí ele me chama pra participar de uma live para falar sobre amor, cara, num momento que, assim, muito delicado, assim, da minha vida, assim, sabe? De momento eu sempre falo, história da aposentadoria, no final do ano e tudo, vai ser um corte de cordão umbilical, assim, muito grande na minha vida. Eu nunca vivi, nos meus 41 anos eu não me lembro vivendo sem a modalidade, né? E outras tantas coisas acontecendo do lado pessoal aqui meu e tal pô, o cara vai me convida do nada para fazer parte de uma live e falar de amor, cara. Isso que eu falo que é meio esquisito. Então, assim, pô, ouvir essas palavras que você falou agora, né, assim, é muito importante para mim. Participar disso aqui hoje está sendo muito importante para mim, justamente por eu estar vivendo um momento muito delicado. Assim. Não é que é complicado, mas delicado. De muitas coisas acontecendo, muitas coisas no meio do caminho, muitas coisas que talvez não possam acontecer, muitas coisas que eu sempre tive certeza e hoje eu não tenho mais. Né? Então, acho que tudo isso envolve o amor. Né? Se a gente tem amor pelo que a gente faz, amor pelo que a gente vive, amor pelas pessoas que estão próximas a nós, eu acho que isso talvez seja um pouco facilitado, né? Dessas coisas delicadas que eu venho vivendo hoje. Ó, nunca é à toa, Bah, né, Nunca. seu Diogo? nada, Sabe nunca. que foi muito legal o dia que ele gravou essa poesia série, porque ele sempre brincava mesmo. Não tinha um dia que eu estava no estúdio gravando a poesia que ele não passava lá no aquário e me dava uma zoada, assim. Eu falava, um dia você vai gravar. E o dia que eu peguei ele para gravar, a sensação foi essa mesmo, né, Diogo? Ele sentou e falou, vou ler. Falei, lê. Aí, assim, a primeira versão era um robozinho, né? Sim. E aí eu chamei ele e falei, cara, vamos, deixa eu assim, te dar um único toque, que na verdade você sabe bem, né, Ciane? Eu não te falei, né, Diogo? Ciane é ator, redator, é, é produtor e é diretor, dirigiu algumas novelas na Globo, então, assim, o cara é o cara que tem esse olhar, tá? Só pra você entender. É, é isso que eu ia perguntar. O que o É, Luciano faz? E fazia, né? é, Só agora eu quero saber. exato. Eu te falei as atribuições, como eu falei de você, as formais, Sim, Sim. porque as outras são muito mais importantes. Mas, sempre. depois que eu sentei com o Diogo, eu falei, cara, entende cada frase que você está falando, mas não entende tecnicamente, sente a frase, porque ela vai sair diferente. E aí eu ajoelhei do seu lado e eu li, eu sentindo a frase, né? Cara, dali foi muito rápido, porque tem gente que grava 50 vezes, assim. O Diogo entendeu, porque, de novo, o Diogo é esse cara, o cara sensível. Eu estava aqui vendo os comentários e, ó, o Reinaldo tá falando que o Rubner é o maior e melhor ídolo no esporte, fera, genial. O Renan é seguidor aí. Já tem um tempo, ele foi num jogo lá, domingo a gente jogou lá no clube. Ele foi lá e tudo, então a gente estava trocando umas mensagens aí. Mais um apaixonado pela modalidade, cara. É muito legal, porque assim, isso serve tanto para você quanto para o Bruno, né, Diogo? Que são meus dois amigos do handball. São dois caras, assim, que você vê jogando, o Bruno hoje vendo os vídeos, né? O Diogo ainda, Mas por aí, incrível que pareça, nativo. pera aí que estamos falando de outro patamar, né? Estamos falando de um cara que foi terceiro melhor do mundo e com um chatão que está jogando até hoje. Ah, É outra história. e o cara que o Reinaldo falou que é o gênio do esporte. Então a gente tá, Ah, eu tô falando pelo Reinaldo, não tô nem falando por mim, nem por ninguém. Ó, não, porque eu vejo, cara, eu tava buscando a foto que eu ia botar a sua no cartazinho hoje lá do convite pra live. E, cara, tem muita foto sua no Google que, assim, você vai ver, Ciane, que eu sei que você é curioso, você vai fuçar.
a vibração do jogo, você fala, cara, assim, esse cara tá ali de verdade, ele tá inteiro, não importa. Ganhou, perdeu, fez, foi bem, foi mal, não importa, tá inteiro. E o Kleber entrou aqui, ele comentou que viver a verdade é o exemplo quando a gente vai falar de amor. Eu acho que o Diogo se tornou exemplo, ele diz que é pela idade, nunca foi pela idade. Ele se tornou exemplo porque ele sempre foi verdade no que ele fez. E isso eu vejo no Pode Esporte. Nunca fui um cara que consegui seguir o handball na minha vida, apesar de adorar a modalidade. Mas, cara, eu tive esse exemplo no Pode Esporte e, de novo, quando eu misturo exemplo e verdade, eu acho e acredito que a gente deu um grande passo para ser referência de amor para quem tiver a fim de também ser. E aí não é a gente, nós três, é qualquer um. Se eu parto da verdade e do exemplo, cara, eu realmente consegui começar. É É, muito fácil falar com vocês dois nessa live, porque eu sei que vocês dois são esses caras. E é isso que eu queria muito que a gente trocasse essa ideia. Ó, o Gustavo é seu cunhado, não é, Diogo? Gustavo, não, Gustavo é meu sobrinho. Ele Seu sobrinho? meu sobrinho com quase 30, cara. Ele é filho do meu cunhado. Pronto. Gu tá lá comandando lá no Rio, beach tênis, tá feliz da vida lá, cara. Beijão, saudade. E o Ivan Maziero aí que tá acima, foi um dos caras também que foi assim, uma das pessoas desses anjos da guarda que eu citei aí na minha vida. Né? O Ivan Maziero, macarrão, um atleta olímpico, participação em 3 Jogos Olímpicos. Quando eu cheguei em São Paulo aos 16 anos, a primeira vez, foi o cara que me acolheu, foi o meu pai, né, aqui em São Paulo. Não deu muito certo porque eu não era muito bom na cabeça, não, era meio doidinho, mas foi um cara que, assim, de lá pra cá, né, sua amizade cresceu muito, eu joguei junto com o Marco, ele foi um ídolo, uma referência que eu tive. Eu acabei jogando junto com o Marco, depois acabei enfrentando o Marco, mas ele é um cara que com certeza está no meu coração, na minha história, né? E é um dos caras que com certeza forjou também essa pessoa que eu me tornei. Né? Foi mais um desses aí de exemplo, de amor pelo que faz, de amor pela família, de amor pelo seu trabalho. Hoje o Maca tem um projeto lindo lá em Dayal, em Santa Catarina. Né? Assim, muitas crianças sendo atendidas, né? Projetos sociais, enfim, muita coisa legal. Um cara que é do bem, muito do bem. como é bom, né? Fico ouvindo vocês, quantas vezes a palavra exemplo cruzou aqui na nossa, nesses poucos minutos, nessa questão do exemplo, e que está ligado a realmente, né, o Bruno falou da verdade, o que a gente consegue de alguma maneira ser, apenas ser, né? Sem julgamento, sem preconceito, sem nada, ser de uma forma mais pura e singela. A gente falou aqui de filhos também em algum momento, né? Eu sempre, o Bruno já me conhece mais, eu vou pegando as palavras e vou, que a gente falou dessa questão da relação com a criança, né? Agora antes de vir para cá, cruzei pela minha filha, ela disse: pai, vamos brincar um pouco aqui. Eu disse: vamos, porque eu amo brincar com ela. Daí a gente ficou ali brincando, montando umas casinhas, ela montou uma, eu montei outra. Enfim, porque daí ao mesmo tempo eu acabo brincando, me divertindo e percebendo as pequenas evoluções dela dia a dia, né? Que eu, por natureza, sou observador de gente, assim, óbvio que eu começo por mim e depois pelos que estão mais perto. E depois abro para o mundo, né? Mas eu sempre estou observando as meninas também, fico vendo os movimentos físicos, cabeças, palavras, o que está rolando, assim. E daí você falou do tempo, né? Da importância do tempo, e mesmo ter uma janela curta, estava quase no horário, eu disse: não, peraí, 5 minutos aqui, nossa, eu vou ganhar a minha vida aqui com 5 minutos. E eu vou me dar esse presente. Primeiro, eu sempre penso isso, né? Eu amo me presentear. Eu gosto de me presentear muitas vezes por dia. Eu penso muito nisso. Como eu estou me presenteando, com que pessoa eu vou estar, enfim, é uma forma de eu me presentear. E daí quando ela falou isso, eu digo: bom, ó, mais um presente. Vou me presentear, brincar com ela aqui, poder viver essa simplicidade, essa inocência, e daí de alguma maneira, né, voltamos ao exemplo, a palavra de exemplo, de a gente simplesmente conseguir estar totalmente presente com aquilo que a gente está fazendo. O Bruno falou da tua entrega,
né? Que eu não imagino, fiquei curioso até, eu joguei handball na escola, bem amador, assim, agora fiquei curioso, quero muito, porque, e é isso, sem entrega incondicional para aquilo que a gente faz, né? Para os filhos, para a vida, para nós em primeiro lugar, né? Não tem, acho que não tem outra, pelo menos é como eu vejo, tá? Irmão Diogo, eu sempre falo isso, esse é o meu ponto de vista, né? Eu não consigo ver de outra maneira, é isso. Uma entrega como você tem, e nós buscamos, né, de alguma maneira isso nas relações, enfim, apenas ser. Tirar, tirar as máscaras que a gente vai ficando adulto e vai criando por uma questão, enfim, questões do mundo, né? Só que mesmo com algumas sombras, eu particularmente acredito que o mundo tem muito mais luz e muito mais beleza, e muito mais coisa, muito mais gente bacana para a gente trocar. Na verdade, eu tenho uma outra impressão ainda. Todas as pessoas são maravilhosas. É que às vezes algumas não acessaram talvez essa palavrinha que a gente está falando aqui, essas 4 letras, mesmo elas estando por aqui, permeando o inconsciente coletivo, tá o tempo inteiro. Só que nem todo mundo às vezes conseguiu agarrar, nem todo mundo talvez foi tratado com muito amor na sua infância Não e teve exemplo, né? Não teve o exemplo. não teve o exemplo. E daí tem uma dificuldade de acessar isso. Às vezes uns não receberam, mas acabam acessando no meio do caminho. Enfim, tem milhares de maneiras, né? Enfim, é um prazer te ter aqui, todos os exemplos e palavras que você está trocando com a gente aqui. E aí, eu acho outra coisa também, assim, ser disponível, né? Ser disponível é uma coisa que assim, cada vez menos as pessoas estão. Eu digo, uma pessoa que está no seu WhatsApp é sempre mais importante que a que está dentro da sala com você. É uma coisa impressionante. Hoje, né, eu converso até com os meninos no clube. Acaba o treino, cara, você olha o treino, tipo, não tem mais a resenha depois do treino. Né? Você está disponível para quem está longe do celular. Se você estivesse do lado daquela pessoa lá, eu que estou longe seria mais importante para aquela pessoa. Eu sei lá, acho que tudo muito esquisito no mundo, né? E eu acho que realmente o amor, ele pode ajudar, acho que ele pode ajudar em muitos aspectos, né? Seja no amor clássico, né? Que a gente, se é que se chama assim, né? Inventei aqui agora, Uhum. mas que é o amor que a Sim. gente, né? De troca da pessoa que a gente ama, que está próximo, tudo. Seja um amor pela empatia ao outro, ao próximo, você se sensibilizar para aquela criança que está no farol pedindo bala, qual a história daquela criança, o porquê daquela criança estar ali. Sabe, acho que essas reflexões elas são sempre bem-vindas quando se trata de amor. Eu acho que tem um negócio que o Luciano falou aí, Diogo, que para esse momento seu da aposentadoria, que eu tanto brinco com você, mas, cara, eu te sugeriria como amigo, como irmão, a pensar muito nisso. O Ciane falou que ele se preocupa e olha para o fato de se presentear diariamente, ou mais de uma vez ao dia. Você vem construindo de forma tão sólida, de forma tão constante, a sua rotina, a sua vida, os seus elos, os seus laços, que é natural que você sinta uma falta muito grande nessa primeira virada que você vai fazer. É natural, são 41 anos, afinal de contas. Mas além de ter muita gente que gosta de você, e naturalmente você vai colher isso das pessoas, cara, que você passe a se presentear conscientemente. Porque inconscientemente a gente faz. Mas se presentear conscientemente, sem ter o receio de ser o ego que está falando mais alto. Porque a gente confunde ego às vezes. Ego te faz fazer outras coisas. Se presentear é o mínimo, porque isso chama auto-amor. A gente fala muito de auto-amor aqui na nossa conversa. Então, cara, eu sei o quanto você vai sentir essa falta por um momento. Experimenta se presentear todos os dias com tudo de bom que você veio desenvolvendo e que você vai aprender a partir de agora também. É, Porque você é um cara que merece muito, cara. e experimentarei fazer isso, cara, porque É, n- realmente eu estar hoje, eu acho que você falou, inconscientemente a gente acaba fazendo isso. Eu acho que eu inconscientemente faço mesmo, porque todo dia para mim estar treinando, eu fico irritadíssimo quando, por exemplo, os caras me tiram do treino. Por quê? Porque eu tenho 7 cirurgias, cara, e artrose nos 2 joelhos, na coluna, nos ombros, não dá para treinar mais, entendeu? E aí eu fico frustrado, mas eu tenho certeza que toda vez que eu consigo ir ao treino, treinar, né, e julgar que meu treino é um presente comigo.
né? O meu momento de isso aqui eu sou muito feliz. E é isso, essa dicotomia aí que eu vivo hoje, né? Porque eu vou ter que achar um outro lugar onde eu vou achar esse presente. E tem um monte, tem um monte. Tem um monte de lugar, eu tenho certeza. É no sentar 5 minutos com as minhas filhas para brincar, é, ter 3 minutos para descer no parque com a minha filha, que ela adora, é, conseguir agenda uma viagem em família, porque hoje é impossível, né? Quer dizer, hoje não, né? Sempre foi impossível. Então, assim, eu tenho certeza que terão outras coisas que irão suprir essa, essa saudade que eu vou sentir. Mas, cara, é a lei da vida, né? Nada dura pra sempre. Nada. Não, e também tem falando isso, né, e falando essa questão do tempo, tem a questão dos ciclos, né, porque tu, de certa forma, tu veio recebendo e doando muito, né, para muitas pessoas relacionadas ao esporte, muitas pessoas que têm essa ligação direta, tu gerou por muito tempo muitas sensações em muitas pessoas, porque automaticamente essas sensações estavam sendo geradas em ti, porque tu estava entregue ali. Então, e agora tu citou uns 3, 4 exemplos aí rapidamente de situações com a família, ou outras que virão, ou do podcast que você já está fazendo, ou das poesias do Bruno e novas que acontecerão, que você vai descobrir. Eu acho que isso também é a coisa mais mágica, descobrir umas coisas novas, que você vai acabar sendo um elo também, primeiro para você, de uma coisa nova, que vai ser uma surpresa, e para todo esse braço que você citou, dos próximos, né, que eu tenho dos próximos os de casa, e o mundo, que vai seguir de alguma maneira conectado a ti, através do mesmo jogo, só que reinventado, ressignificado, né, com algo novo, humano para entregar. Eu acho que até ainda mais depois dessa conversa que a gente está tendo Ah, aqui, que não, com demais, certeza cara. não é por acaso. É, Nada é por como eu acaso na disse, vida. o Bruno é esquisito, cara. O Bruno acha os timings aí com as coisas que é incrível, cara. Mas com certeza, isso aqui, esse papo que a gente está tendo, ele com certeza vai me ajudar muito a clarear muitas coisas. Foi o que eu disse, cara, eu nunca falei sobre amor. A gente fala, a gente dá, te amo, eu sinto diariamente pelas minhas filhas, pela minha esposa, pela minha mãe, meu pai, pelas pessoas que são próximas, pela minha equipe, pelo meu trabalho. Mas não falar disso, tirando vocês dois, eu acho que são poucos outros no Brasil que falam sobre amor, né? E, cara, muito legal essa ideia mesmo. Sabe o que que é, cara, muito legal mesmo, Diogo? É que o dia a gente falou, cara, vamos falar de amor, porque entre a gente fala muito, o tempo todo tá pensando sobre e tal. E aí eu botei o nome lá e mandei pro CN e falei, cara, eu acho que tem que chamar Amor uma live necessária. Porque a verdade é que a gente dedica tanto tempo a falar de tanta coisa, inclusive dos outros, né? Assim, Mais faz, né? bastante, né? Agora, é, cara, você sabe que depois que a gente começou essas lives, por várias vezes eu me pego nesse momento de discutir sobre pessoas. E eu comecei a fazer uns testes assim, que é, deixa eu falar das pessoas que estão sendo aqui ditas nesse momento com muito amor. Eu vou colocar esse tema, mas numa pincelada muito forte. Então eu trago e falo, cara, essa pessoa é isso é genial aqui, ali e tal. Não sei. Cara, eu juro, a reação das pessoas é assim. Sabe o É muito esquisito. que esse É, cara tá claro. falando, velho? Tem uns que acham que perdeu até a graça. Tem- Né? tem- e tem uns outros que começam a prestar atenção no que você está falando, né? Porque hoje também é É, muito por- difícil as pessoas é muito prestarem atenção realmente no que você está falando. é muito disruptivo isso tudo, tocar nesse tema. Eu e o Bruno, a gente sempre fala, dois barbudos, terça-feira à noite, falando de amor, bicho. E daí agora, como o Bruno colocou, tu entrar numa reunião, falar sobre isso, que não tem na teoria não tem nada a ver, mas tudo tem a ver. Porque é que o olhar das pessoas, de uma maneira geral, nós não fomos treinados para isso, nós fomos treinados para qualquer outra coisa, menos para a gente se olhar no espelho e dizer o quanto a gente primeiro se ama e consegue se amar. Porque esse tamanho de amor que a gente acaba sentindo e desenvolvendo por a gente é uma extensão daquilo que naturalmente a gente vai levar para os nossos grupos de trabalho, para dentro do nosso lar.
porque passa a ser o que a gente é. É que isso é como você diz, quando que você falou de amor? Quando que, que, que famílias pegavam os filhos, acredito que algumas poucas, mas no grosso dos 8 bilhões que hoje somos, que famílias sentam para falar na sua casa e plantar a semente do amor e discutir sobre isso, falar sobre emoção, falar sobre Cara, coisas práticas de alguma maneira, elas são pinceladas, mas essa, e aí? é, Dá uma olhada acho que, nisso, acho dá que, uma acho olhada que nisso aqui, olha só. Isso aqui é foda, hein? Primeiro que vai ser duas coisas para vocês pensarem, tá? Olha só. Noelle é uma amiga muito, muito querida de Buenos Aires, muito querida mesmo. Ela mandou as seguintes mensagens, olha isso. Parece difícil hablar de amor, porque quando hablas de amor te desnudas realmente. Eres quem eres sem juízo. Primeira coisa para pensar é que esse espanhol é É fantástico, né? Isso maravilhoso. aqui. eu, Pode não- fazer eu- tradução, pode fazer a tradução. primeira coisa que eu ia elogiar era o espanhol. Depois o comentário da Noélia. Cara, agora pensa que isso que a Noélia está falando, cara. Assim, quando você se coloca nessa posição de falar de amor, você desnudou. É Você, isso, é assim, isso. nessa hora Vulnerável. acabou qualquer possibilidade de juízo. Acabou, ninguém vai te. Porque, assim, não importa se estão te julgando, porque ali a gente transcendeu para um patamar que já não importa realmente. Eu te cortei, Diogo, desculpa. Não, é isso mesmo. Eu ia falar, eu vi o comentário dela aqui, é exatamente isso, cara. É aquela história do ficar sem jeito, né? Eu vou falar, não sei nem, você não sabe nem como se colocar, você fica ereto, você fica fechado, você se abre, porque a gente não está habituado realmente, né? Você falou muito bem isso aí, Bruno. A gente está numa roda de amigos falando, se surge assunto sobre alguém, normalmente é uma sabatina na pessoa que nem está ali, né? Normalmente é falar coisas para depreciar a pessoa. Nunca, dificilmente você fala, nossa, cara, aquele cara lá, imagina que a gente está conversando aqui falando do Zezinho da Esquina, falou, Zezinho, um cara incrível, cara. Ele é uma pessoa do bem. É difícil, assim, uma pessoa que gosta realmente de você. É difícil, algum ponto dessa conversa a pessoa fala, ah, mas ele, meu, sei lá, o cabelo dele eu não gosto muito. Alguma coisa a gente precisa diminuir a pessoa, enfim. E quando a gente fala de amor, realmente é um negócio de tabu mesmo, cara. É isso aí, acho que a palavra é essa, né? Nossa. É tabu, é você se abrir, é você não saber para onde está indo, que é um grande medo, a gente pisar onde a gente não conhece, é sempre muito complicado. Mas eu acho que é bem isso aí, cara. Não era Ó, muito a feliz. Mica, a Mica Lima deve ser sua amiga, né, Diogo? Porque ela entrou aqui e falou assim, cara, entrei aqui achando que ia falar de handball, vocês estão falando de amor, deu risada. Acontece. Mas eu vou falar um negócio, hein? Eu já vi o Diogo falando de amor nos últimos, pelo menos o quê? 4 anos? 4 anos, né? É, Quase 5. é. É, eu acho que eu nunca vi ele falar tão de handball como hoje, Mica. Porque até hoje eu escutei muitas conversas técnicas. Hoje eu escutei ele falando da razão dele entrar na quadra. Isso para mim é falar de handball como ele nunca falou, assim, de verdade E, e, mesmo. aí, e aí, na verdade, até falando para mim, é muito simples, né, de entender isso. Dinheiro, com certeza não é. Aos 41 anos de idade, né, dinheiro, se eu tivesse que ter ganho dinheiro com o handball, que é muito difícil ganhar, eu já teria ganho, não seria aos 41 anos de idade. Conquistar títulos, tudo que eu podia dentro do país, dentro das minhas possibilidades, eu conquistei. Não é isso. Então, assim, o que me move? Sabe, o porquê que eu tô lá todo dia? Por que eu arrumo minha mochila todo dia, saio de casa, pego 1 hora e meia de trânsito para ir, 1 hora e meia para voltar, treino, sinto dor, tenho que fazer coisas por fora para poder me manter minimamente saudável, invisto dinheiro em suplementos e tal. Cara, isso só pode ser amor. Não é, não é outra, entendeu? Não tem outra. Tudo que eu posso fazer para estar vivendo aquele momento é amor, é amor. Só que quando a gente fala por algo, né, não por uma pessoa e tudo, fica meio esquisito, mas é amor. Eu tô Acho, achando o máximo, Ciane, eu porque tô aqui, aqui. ó, toda hora entra algum Fala. comentário pedindo pro Diogo mandar um salve, assim, eu vou te falar, viu, cara, assim. Então dá um salve para geral aí que entrou aí. E agora teve comentário de uma pessoa que, né, eu acho que o Ciane precisa ler, tá? Se ele não ler, Qual que é? Peraí, deixa eu pegar. Deixa eu puxar. Aqui foi, vai passando. Qual? vai Jaque, lá embaixo. Jaque. Opa! Pô. Jaque. Não, uma pessoa.
O Quem amor é é, Jaque? o amor da minha vida, minha esposa, amiga, Ah, parceira, então, companheira, tudo. então boa. Ó, como se faz necessário realocar e ressignificar crenças dentro de todos nós, dessa energia masculina genuína, potente e que traz base, raiz. Eita, mulher. É isso, porque tem mais esse quesito, né? Do o, essa esse machismo estrutural, essa dificuldade de tu se abrir, quando que um homem pode expressar sentimentos, beijar, chorar, dar um beijo na bochecha do amigo, apesar que isso no esporte eu acho que é uma coisa muito tradicional, nas artes Isso. também é super, mas em muitos meios, sei lá, o Bruno, não sei se o Bruno chega no escritório lá na Fahrenheit, beijando todo mundo. Não sei se é, não sei se é assim, Bruno, fala você, mas assim, mas não é muito normal, né? O Diogo Assim, fala que eu sou esquisito, eu sou, né? Eu não sou a mas referência. Amanhã eu vou chegar lá e dar beijo em todo mundo, então. Amanhã eu vou É isso gravar aí. lá, eu vou chegar e dar tem que beijo dar em todo mundo e falar, ó, beijo nas pessoas. Sim, beijo, um abraço, sabe assim, expressar o que está sentindo, porque de certa forma, essa, essas, a, a casca da cebola, ela vai tomando uma forma gigante, né? E daí, como a Jaque falou ali, nós homens, né, por uma questão cultural, estrutural, a gente não precisa nem. Mas é isso. Então, quando tu consegue, como a poeta amiga do Bruno lá de Buenos Aires falou, falar sobre isso e mais do que falar, viver isso na sua prática do dia a dia, tá numa reunião de trabalho, tu conseguir fazer uma avaliação com amor, olhando para o ser humano que está ali no outro lado, conseguindo, enfim, tirar a mesma casca, tirar esses véus que de alguma forma eles são colocados e eles vão ficando muito verdadeiros, eles vão tomando, vão ganhando um grau de verdade, né, nas pessoas, do mal, em que as pessoas são ruins, enfim. E como eu reforço, né, eu já disse aqui, eu tenho a minha crença, e o que eu pelo menos consigo sentir, olhando como você falou em algum momento, eu até olho pro cara que está ali na rua, bicho, é um ser humano, é uma pessoa como eu, ali ele está na rua, mas assim, como de alguma maneira trazer essa empatia, se colocar no lugar de todos, não só de quem está na rua, de todos. Às vezes é sei lá, né, a pessoa que está sendo de alguma forma não tão delicada como talvez nós esperávamos, mas tudo bem. Daí o esperar é a expectativa, né? Então basta a gente entregar o que a gente consegue, porque talvez aquela pessoa está entregando aquilo porque é o que ela consegue naquele momento. E tudo bem. Né? Talvez um diálogo com amor, um diálogo com leveza, com compreensão, a gente aceitar as pessoas como elas são realmente. Porque talvez o diálogo seja como a gente se aceitar, como a gente é, lidar com a gente, lidar com o nosso auto-amor, que é uma estrada longa, né? Quando a gente talvez faz essa mínima estrada, fica mais fácil essa relação com o outro. Né? Amanhã, inclusive, já que falei da minha esposa, ela me convidou para um papo. Amanhã temos live. Eu e minha esposa vamos fazer uma live falando do nosso, do relacionar-se. Nós estamos 20 anos já nos relacionando nessa terra aqui. E a gente vai falar um pouco sobre isso, inclusive amanhã, dessa relação, assim, de como é a nossa, pelo menos, como a gente consegue enxergar, ver, sentir, se relacionar. Qual é o nosso olhar para isso? pô, que E, legal. e falando de amor aqui, não tem como. Eu sempre que eu vou falar sobre qualquer coisa, me vem muito isso. É uma, isso, como isso está em mim, né? Falar de amor, como eu e o Bruno a gente vem falando, é a minha pergunta, tá? Como isso está no meu dia a dia inserido, nas minhas ações, no meu pensar, no meu sentir, é isso. Eu sempre digo, é o espelho que o Bruno falou um dia, é o exercício do espelho de manhã, né? Se olhar no espelho e dizer, é eu comigo mesmo. E depois, sim, É, eu com a família e com o mundo. Não adianta, não é o mundo, não é de fora para dentro, é de dentro para fora, né? talvez a coisa mais importante dessa live para mim, e aí sendo um pouquinho egoísta, seja justamente tentar ter esse olhar. Olhar para dentro de mim, assim, o que aqui em casa, como como estão as relações aqui dentro da minha casa, como é que está essa relação de amor aqui dentro de casa. Porque somos uma família constituída, pai, mãe e filhas, mas como é que tá? Esse negócio está quente, todo dia é quente, o natural dele é ser quente, e aí tem aquele, né,
o esfriamento normal, porque somos humanos, somos pessoas, né? E temos diversas coisas que implicam em estarmos nesse estado ou não. Ou será que não? Será que o nosso estado de amor ele está bem o basicão, porque somos pai, mãe, filha e filhas? Então, assim, eu acho que desde que começou a live eu comecei a entender o que é isso aqui, né? Uma live que se chama Amor, uma live necessária. Eu acho que é o principal ponto assim que eu trago para mim, né? De maneira bem egoísta até, mas que é necessário, é importante, E não é é egoísta importante. não, cara. Assim, lembra disso. Eu ando falando muito disso. É impossível doar para alguém o que a gente não tem transbordando. Porque se eu não tenho uma coisa cheia em mim e eu dou para alguém, vai faltar em mim. E isso é irresponsável com a gente mesmo. Eu preciso dar para alguém o que transborda em mim. E se eu me preocupo em me encher de amor, isso vai transbordar e eu vou ter o que dar. Quando a gente fala em alto amor, quando eu falei no outro assunto, na outra live, sobre esse exercício de olhar no espelho pela manhã, que eu aprendi isso com nossos guias, cara, isso faz muita diferença. Porque eu estou dedicando um tempo da minha vida em me encher de mim. Às vezes a gente se emociona com uma música, com uma peça de teatro, com uma novela lá do Ciane, um filme. A gente se emociona normalmente com arte, uma demonstração de arte, ou com uma emoção de esporte. Aquela emoção faz transbordar em mim o que eu sou. Isso é muito importante que as pessoas entendam com urgência que o que transborda na gente no momento de emoção é o que a gente acredita que a gente é. Por muitas vezes a gente se perde na gente mesmo. A gente fica achando que está cheio de vazio, e a gente não está cheio de vazio, a gente está cheio de espaço para a gente preencher como a gente quiser. E aí eu pego outra frase aqui da Noia, que agora não vou falar em espanhol, já vou em português direto, que o que ela Já vai fala... tradução simultânea, né? Tradução simultânea. Sérgio Boca, lembra do Sérgio Boca na rádio, produzia as músicas. Ó, aqui ela fala que quando você expande o amor em você, a vibração é tão grande, que a gente passa a viver novas experiências amorosas, até com pessoas que a gente não conhece. Porque quando você sai na rua, como o Ciane falou, e está disposto, você trabalhou internamente o amor e você botou isso para fora, transbordando, é muito natural que você comece a enxergar as pessoas com um pouco mais de amor. Né? E não importa a situação, porque as situações de quem vive em São Paulo ou Rio, como é, o Ciane mora no Rio, tá, Diogo? Ah, é? Então, assim, não importa, o Diogo é de Niterói, viu? Então, Eu assim, sou tá de todo mundo Niterói. aí, Olha aí, vizinho. todo mundo junto. Fez a mesma cara que todo mundo faz. Quando faz, ele tá. Aham. Eu acho um Niterói. cidadão, hein? Eu acho um Ah, cidadão. Mas, cara, eu acho que, assim, de verdade, a gente vive a nossa rotina na rua é muito estressante. Porque ou é trânsito, ou é violência, insegurança, ou tudo é muito caro, você está preocupado com grana, assim, é sempre uma loucura. Se você se concentrou e se encheu disso, com essa vibração grande que a Nui comentou aqui, a chance de você passar pelo menos por uma parte desse dia com mais suavidade, com mais leveza, é muito grande. É muito grande. Mas é um exercício diário, não é uma coisa que você vai fazer um dia e vai dar tudo certo. É muito doido, assim. é. Olha, o Diogo, a Olá Podcast que está assistindo a nossa live, isso nunca Opa! aconteceu, hein? Pra todo mundo ver que não sou eu o Olá Podcast, olha só. Conheço esse lugarzinho aí. É que as coisas têm é aquilo, né? Os olhos de quem vê, né? Então, qual é o olhar e qual é a percepção? Estão me ouvindo aí? Sim. Ah, tá. Qual é o olhar e qual é a percepção nossa do momento, né? Não é da coisa. E por isso que tem a coisa é vista por várias perspectivas, daí isso geram várias opiniões e várias discussões, porque é uma percepção, sempre vai ser, né? Uma percepção única, exclusiva, graças nós temos essa possibilidade de ter esse olhar único sobre tudo. E esse olhar único, como o Bruno falou, ele vem preenchido do que habita em nós, ou do que está pelo menos naquele momento em nós, que também não é eterno. É uma coisa de ser, como o bíblico diz, né? Orar e vigiar. Então é meio isso, é diário. Se não for, É. como você falou do treino, como que você treina? Pô,
Não, diariamente, senão você não vai. Se você treinar na segunda para jogar só no final, joga no final de semana, você vai treinar só segunda-feira, dá certo? Nunca. Você passa a semana inteira. Então, a gente está falando aqui sobre amor, sobre tudo isso, né, que acaba reverberando. É, é um tal interessante que você falou da questão da relação, né, da tua relação aí no seu lar, o Bruno do trabalho, eu falei do meu lar, do mundo, que essa nossa conversa que eu percebo que cada vez mais para nós, né, em primeiro lugar, e não é egoísmo, eu acho que a ideia é essa, é a gente provocar sempre primeiro em nós e automaticamente a onda vai para até onde ela tiver que chegar, mas assim para que a gente consiga olhar para nós e para o nosso primeiro grupo, né? Porque você falou muito bem, como é que tá isso aqui dentro da minha casa? Como é que eu tô falando sobre isso? Ah, bom, mas agora eu vou rever, vou dar uma percebida, talvez eu vou ampliar, pegar uma lupa, colocar em cima dessas quatro letras, desse sentimento, dessa emoção e dizer, peraí, vem cá minha filha, vem cá minha esposa, vem cá Diogo, vamos olhar no espelho, como que é isso, né? E não só você, mas o Bruno, eu, né? É um exercício nosso diário, né? Acho que talvez por isso nós aceitamos, né, Bruno, constantemente essa provocação que a gente vem fazendo um ao outro de abrir um tempo nosso aqui para a gente poder dialogar sobre isso e trazer os amigos para dentro dessa roda de conversa, né? Outros que estão entrando aqui também virão. Amigos, vocês virão aqui, ó, Tolesane, ó. Tolesane. Quem é Tolesane, Bruno? É tua amiga? Tolesani, cara, o Diogo falou aí dos anjos. Tolesani é o Kleber, Ah, meu, cara, cara, que é o meu anjo, né? Meu olha aí. grandíssimo amigo, meu irmão, que inventou um espanhol aí agora, acho que talvez para conversar com o pessoal que está lá por fora, mas ele falou um negócio que faz muito sentido. Ele falou que amar é viver o que é, não o que está e não como te olham. É isso, é partir do ser. Lembra que o Pedro entrou na live na semana passada e deu aqueles três recados smooths que aconteceu, Diogo, um amigo meu, muito querido de Buenos Aires, ele entrou e eu falei, Pedrito, você é um cara que, pô, você é amor o tempo todo, como é que você faz isso? Ele falou, ué, mas tem outro jeito? Assim, sabe? Isso é. O cara vive tão Acabou, filho. Eu intensamente, sou. é É? tão óbvio, é tão Tão óbvio. óbvio pra ele, ele disse, pô, eu amo, bicho. Daí ele Eu disse, acho. tô em Miami, preciso desligar que é muito bom. Exatamente. É, Ó, o mais simples, né, que a gente faz, na verdade, diferente do seu amigo Pedro, eu acho que é viver no piloto automático. Né? E quando a gente vive no piloto automático, nas coisas do dia a dia, rotina, eu vivo aqui, a gente para de olhar realmente com esse olhar crítico para dentro da gente, para cara, o que está acontecendo? Onde que eu tô? Onde que minha família tá? Para onde eu quero caminhar? Então, assim, é um negócio que a gente discute bastante aqui dentro de casa, que é viver no piloto automático. Porque, cara, a vida louca de São Paulo, de Rio, de grandes capitais, das coisas que a gente faz no dia a dia, nos levam a isso. Né? Se você não coloca isso, o seu lado profissional muitas vezes não vai. Mas que horas que a gente tem que parar, desacelerar, olhar para dentro, olhar com amor, olhar com carinho para quem realmente está do nosso lado. Né? E aí depois, né, isso transcender para outros lugares, para outras pessoas, outros ambientes. Então isso é muito delicado, assim, vivendo piloto automático. A parte gente da identifica gente a isso. decisão, né, cara? É, Parte é, da gente. A Ó, escolha, né? eu tô com um Fala. negocinho aqui, olha só, tá aqui na mesa e eu lembrei. Isso aqui é uma galinhazinha lá de Assunção, do Paraguai. Como a gente tem um monte de gente falando espanhol aqui, ó, eu lembrei disso. Na verdade, são duas. São essas duas aqui. Isso aqui é muito legal, porque me veio muito essa coisa de. Ah, a Carol lembrou de uma coisa. O Pedro, quando a gente perguntou, ele falou: é o que você sente no coração. Ele falou: que, a gente perguntou, o que é amor? Ele falou: é o que você sente no coração. É, Assim, que é isso, né? obrigado, Carol, Mas maravilhosa. essa galinha, você vê que é uma galinha com as penas arrepiadas, né? Quando dá aquela arrepiada assim. E o que eles fazem, essa galinha branquinha aqui, é do amor, tá? Na visão deles. E eles viram que, na essência, quando uma galinha se aproxima e tem esse arrepio, ela está sentindo alguma coisa diferente, alguma coisa boa. É assim que eles enxergam. Eu acho muito bonito e eu guardo isso. Eu tenho isso aqui em casa e tenho no trabalho também, tenho na minha mesa do escritório. boa. Porque eles
dedicaram um tempo a perceber o amor na natureza, mas não o amor pela natureza, o amor na natureza, a demonstração de amor de uma galinha. Eu acho isso é muito genial. Você colocar seu foco e sua atenção em buscar traduzir amor numa demonstração de um arrepio de uma galinha. Cara, isso é muito. Isso é o que o Pedro falou, só que traduzido ali em Assunção pela galinha, assim, sabe? As coisas mais. O Diogo falou do piloto automático. Engraçado que isso surgiu de uma outra maneira semana passada, casualmente, porque é recorrente, né? Que é como sair desse mundo externo, que realmente ele, né, de uma maneira geral, ele é um pouco. Eu vou usar o termo, eu vou ser bem suave. Ele é um pouco rápido, né? O mundo lá fora. Então. Só que o mundo lá fora, de certa forma, ele é preenchido por o que a gente tem dentro, né? Tudo que está fora são conclusões de o que havia dentro de pessoas, né? As pessoas que foram criando, e as pessoas somos nós, né? Que a gente pode ir criando e pausando para perceber o que realmente, assim como a galinha, o que realmente eu estou sentindo a cada, não é a cada segunda-feira ou a cada final de semana quando eu estou no churrasco com os amigos, a cada segundo, quando eu, que tipo de relação eu estou estabelecendo comigo e a partir disso com todas as pessoas que me cercam. É Assim, isso. assim e ter clareza sobre isso, assim, observar mesmo, assim, acho que é um convite, na verdade, até eu coloquei lá no site que esse trechinho que eu li, vou mostrar de novo esse livro maravilhoso que eu tenho aqui, que eu já li, reli, postei lá no meu site até uns trechinhos dele, que chama Amor Radical, e ele fala muito sobre isso, sobre a escolha, e é uma escolha, né? É uma escolha, como você disse, Diogo, acordar cedo, botar tua roupa, ir disposto para uma coisa que tu ama fazer. Só que também é uma escolha, né? A gente conseguir estar sentado com a esposa ou com os filhos no café da manhã e conseguir ter percepção e entrega genuína naquele momento para ter escuta, né? Como o Bruno É, sempre fala bem, ter uma escuta ativa. O que eles estão querendo dizer? Ou se eles não estão dizendo nada, o que esse silêncio deles e o nosso, por muitas vezes, quer dizer, né? Quando a gente consegue se entregar mesmo, da forma mais pura que a pureza, o amor, a coisas sutis, assim, né? Parece que, de alguma maneira, parece não. A gente está fazendo isso, e eu acredito que muitos estão, não só através das obras de arte, não só através do esporte, não só através quando a gente fecha um grande negócio, mas assim, acho que olhar para essa galinha que o Bruno trouxe aí, ó, é a forma mais, talvez, pura, simples, singela, de tu estar conectado com isso, com o que está perto, sem, sem grandes obras, sem grandes coisas, com uma galinha, ou com olha um só, gato, ou com uma folha, com qualquer coisa. na semana passada eu te falei, Cieli, que tinha uma conterrânea da sua amada, queridíssima Porto Alegre, que Hum, entrou e saiu, que é a Lu Slonka, amiga querida, poetisa, pancada. Ela escreveu um livro chamado A Palavra Umbilical. Ó, sim, ó, precisa ler, precisa ler. Incrível. Ela escreveu um negócio que a gente nunca debateu, hein? Isso pode, provavelmente não vai caber hoje, mas vai ficar. Ela falou: eu não sei se vocês já falaram sobre o ódio, mas ele é parte indissociável do amor. E a gente tende a se equivocar com isso. O oposto de amor não é ódio, é indiferença. E aí ela lembrou de um trecho de uma música do Cazuza que eu amo, que é: às vezes te odeio por quase um segundo, depois eu te amo mais. Que é a gente também se permitir ser humano. A isso. gente tem que dar essa permissão para a gente mesmo. Porque se a gente não dá essa permissão, a gente sempre vai ficar com aquela sensação angustiante de não ter conseguido chegar. Quando a gente se Uhum. permite ser humano, a gente se permite ter uma sensação de ódio por quase um segundo, para entender que no passo seguinte eu amo mais. Isso pode acontecer com o nosso pet, com o nosso filho, com os nossos pais, com o melhor amigo, com um colega de trabalho, com um desconhecido na rua. Aquela sensação de ódio que é parte consonante do amor. Mas se o olhar é atento,
o ódio não prevalece. O ódio é sempre um pico do gráfico. Ele sobe e desce. E no que ele desce, a sua capacidade de amor multiplica por trilhões. Obrigado por isso, Lu. Nunca falamos e faz muito sentido. Muito Não, eu legal. acho que é isso, a gente não pode negar, né? Até vou pegar aqui, acho que o meu amigo, o irmão Nélio, entrou aqui, ó. Vou puxar até a fala dele, acolher os sentimentos que também são legítimos, mas ao longo da vida nos ensinaram a negar. É isso. O amor é legítimo, assim como o sentimento. A gente fazer esse encontro, né? Do ódio ou de outra coisa que vier. Mas daí isso é um estímulo também à nossa percepção sobre nós e não o julgamento, né? A gente conseguir não julgar ou recriminar ou buscar uma, sei lá, vou usar o termo perfeição, que eu nem sei o que é isso, perfeição. Eu sei que os sobes e desces, como o Bruno falou, né, dos gráficos da vida, eles são assim, mas talvez a gente se permitir, talvez permitir senti-los, não não ser reativos ao reativo o tempo inteiro, mas ter um tempo para assimilar. Tem um desenho que agora eu lembrei, né? Tem um desenho infantil, que é um infantil quase adolescente, que fala sobre o sentimento da raiva. E, O e que? Saiu agora o saiu 2 agora? o Oh, meu 2. Deus. Olha, é Saiu, bom porque tu conta a genial. Porque conversa. tem a Oh, meu ansiedade no Deus. Olha 2. aí! Pois é. Divertidamente. Não, Divertidamente. Isso. tem o Divertidamente, Você está mas tem um falando de outro. outro. Não, eu tô falando de outro. Divertidamente é genial. Ah, E eu tô falando de outro, que é uma menina que sempre que ela fica com raiva, ela se transforma num panda, eu acho vermelho, gigantesco, assim. Ela, pum, vira um bicho vermelho. E foi interessante que não era para a idade da Inaê, a minha filha de 6 anos, ela estava com uns 4 quando a gente viu esse filme. E Red, aqui, ó, crescer é Red. uma fera. Isso, Red, Crescer uma Fera, que fala justamente isso, sobre essa fase ali que está entrando na adolescência, né? E daí Crescer é uma Fera. Só que a gente quis assistir junto com a Inaê e foi pausando para poder dialogar justamente sobre isso, para dizer, filha, porque às vezes a gente via, óbvio, natural, ela com 4 anos, que ela ficava e, e ela entender que isso era legítimo nela, dar nome para isso, dizer, filha, você está com raiva, tudo bem sentir raiva, é normal, todo mundo sente, sabe? Só que tu não pode deixar ser tomado por isso e passar o dia inteiro num fluxo contínuo disso. Você pode sentir, pode permitir, deixar a coisa fluir. Assim como a mágoa, que é uma mágoa. Ela vem e tu tem que dar vazão para ela correr pro rio. Não pode ficar prendendo isso dentro de ti. Mas enfim, foi só fazer o paralelo, né, com o ódio. De alguma forma, permitir que as coisas cruzem por nós e quais os aprendizados também. Assim como o amor, ele traz aprendizados, assim como o ódio, assim como a raiva, assim como tudo que cruza por a gente. E a gente poder falar, estudar, dialogar sobre isso, bicho. Enfim, live para a vida toda aqui. Já falei pro Bruno, a não, gente vai muito fazer. legal. Ô, Bruno, a gente tem que oficializar isso. A gente já falou do podcast disso, né? Falar Tem que, publicamente tem aqui, ó. que, sabe? Pelo amor de Com Deus, se ainda convidados. sair um podcast disso Com daqui, pelo amor de convidados. Deus. Sabe que É, eu tô achando sobre o. genial a cara do Diogo, porque eu sei que ele vai precisar sair. Eu Não, sei. pô, tá vendo? Fala que esse cara é meio diferente. Não, porque eu ia falar que a gente falou muito da parte teórica do amor. Eu tô precisando ir pra parte prática. Né? É Porque isso, vai lá. jantar com a minha esposa, com a minha filha Isso. mais velha. Você Mas pode falar pra Camila passar pra dar um tchau pra gente aqui, assim, ó. Camila tá ali, ó. Tá te vendo? Tá vendo aí? Mas você tá vendo aí? Tá vendo ali, tá acompanhando. Tá Ah, pedindo, tá tímido. Olha, pronto. tá Olha tímido. só, eu vou para despedir de você, a gente vai continuar mais um tiquinho, porque a gente entra agora já na despedida também. A A Kate nossa comentou, despedida é longa, a né? nossa despedida demora 20 minutos. Eu vou Porque jantar, vou tomar banho, eu volto. volta, exatamente. A Lu tinha falado que o oposto de amor é indiferença, a Kate comentou que o oposto de amor para ela é medo. Uhum. Então, eu vou te provocar aí, Diogo, pra você fazer aquele, aquele jantar bem romântico aí agora. Tem uma música de um dos cantores que eu mais gosto, poeta no mundo, que é o Beto Guedes, que chama O Medo de Amar é o Medo de Ser Livre. E ó, vale cada pedacinho, cada frase dessa canção é um negócio que mas dói no fundo do peito, assim, e ao mesmo tempo te permite, te dá permissão para mergulhar dentro de você mesmo. Então, cara, eu queria super, assim, te agradecer, assim, sabe?
Você já percebeu que eu sou o cara Verdade. que fica lendo os comentários aqui, né? Fica vendo a fonte, Entendi. enquanto o Ó, Ciane tá Eu ali tô no. ali na nuvem. Eu tô no, a e Camila é, a Camila tá no perfil da agência aí, ó. Ah, olha aí, tem uma É, agência, é a Camila. Que bom, cara, a que você tá Camila aqui. aí. Olha Mas, só, Ciane, agradeço mesmo, tá? Mesmo, porque nossa, eu sei que não é seu senso comum aqui, seu modus operandi falar disso. É, sei que você nunca recusou nenhum convite que eu te fiz e eu sempre vou te agradecer por isso também. E saiba que todo convite que eu te faço nunca é pelo Diogo Rubiner, que é um cara genial no que construiu na vida, mas é sempre pelo Diogo, meu irmão de coração, que a gente se reconheceu desde o primeiro dia e a gente segue junto pela vida. Isso que importa. pô, eu que tenho que agradecer. Prazer demais, Ciane. nossa, Prazer demais. bicho, eu que tenho que. Obrigado. Parabéns aí pelo trabalho. E eu não falava de amor. A partir de agora eu vou começar a falar de amor, tá? Ó, Mais um mais um ensinamento para do Bruno esse. Venga. Ó, Você Bruno sabe que lá Vem. no escritório, só para encerrar aqui, no escritório, o pessoal, quando você fala alguma coisa muito bonita, muito importante, o pessoal termina falando de Bruno Venga. Porque é quando encerra as poesias dele, que são sempre geniais. Então você fala alguma coisa, então eu vou encerrar aqui falando de Bruno Venga. Gente, obrigado demais. Obrigado, Obrigado obrigado, demais. Muito amigo. legal participar disso daqui. Desculpa que a galera veio aqui perguntar sobre tênis de handball. Não, Não Eu é. A adorei, tudo galera certo. pergunta eu e depois sai adorei. fora. Pergunta e sai fora. Mas, Ciane, prazer demais. Muito Prazer, sucesso para vocês. obrigado, Diogo. Tá? Para Bruno, a gente se nós, para fala. nós. Beijão, obrigado. E estarei acompanhando sempre aqui as lives. Valeu, Tá Valeu, meu bom? irmão. gente. Beijão, Obrigado, beijão, obrigado. Diogo. Valeu, beijo, Beijo, boa Diogo. Bom noite. jantar. Valeu, bom Valeu. jantar lá Tchau, com ela. tchau. Não, falou, meu irmão, de ódio. Olha, eu separei aqui, inclusive, tinha separado uma fala de Martin Luther King, que disse o seguinte: me decidi a ficar firme no amor. O ódio é um peso grande demais para suportar. Tá aqui. É, é. Mas ele cruza às vezes, né? Ele tá cruzando. Mas eu assim, vou te dizer a minha percepção. Eu acho que, na verdade, assim, minha percepção, tá? Sobre as minhas experiências, sobre as minhas escolhas. Eu acredito que quanto mais tu bebe e escolhe o amor diariamente, de forma consciente, a terminologia ódio, bicho, eu vou te dizer que é uma coisa que eu acho que passa tão longe. Vou dar minha opinião, assim, minha opinião sincera da minha vida, porque eu te confesso, assim, que se tu me disser assim, do que tu acredita que tu sentiu ódio nos últimos anos, nos últimos, bicho, não sei te responder. Juro, assim, juro, de coração aberto, assim, com toda a minha, tu me conhece, não sei, assim, porque eu tenho o hábito de olhar, eu acho que tudo carrega um aprendizado, tudo tem ali tudo tem um algo por trás, e eu fico curioso para saber se a coisa não vem entregue pronta, eu aprendo com ela de cara, eu acho que tem algo que vai se desenrolar e eu vou poder aprender, eu tenho, enfim, tem um ensinamento ali, tem uma pessoa que eu conheço, tem agora, tu trouxe essa pessoa maravilhosa que foi o Diogo, que entrou, enfim, eu não acredito no acaso. Basicamente é isso. Eu acho que tudo tem um algo, um mistério. E eu gosto de beber na fonte do mistério, entendendo a magia vem ali, né? Olha o que. Ó, Ciane, acho que o áudio é alimentado. O ódio, acho que ele quis dizer O o ódio. ódio ali, isso. O O ódio. ódio. Quando não alimentamos, ele morre. Eu acho que foi isso. Provavelmente, meu irmão Nélio. Eu não. É uma coisa que. Mas assim, falando um pouco publicamente agora sobre isso, eu sei que até os meus 23 anos, que foi quando eu morei no Rio Grande do Sul, eu sei que eu era uma outra pessoa. Era um cara legal, mas eu tinha umas explosões lá que eram muito diferentes desse Ciane. Mas eu acho que você sabe também, né, meu amigo Bruno? Que dos 23 até os 42, né? Então essa minha, aqui, como os outros, o Rio, 43 está chegando. O Rio de Janeiro, ele, de alguma forma, o lugar, as escolhas, as pessoas, eu não tenho bebido nessa fonte dessa emoção ou sentimento. Fala, meu amigo. Acho faz sentido. Eu vejo assim você. Nunca te vi com esse tipo de sentimento, de explosão, nunca.
ao contrário de mim, você sabe que eu tenho, é, eu vejo como uma lombada, Viu? um quebra-mola, assim, sabe? Eu tô indo ali no caminho, tudo certo, opa, ódio, pum, passou e quebra-mola já foi, e reconheço, sinto, percebo, não quero, mas ainda sinto. Sim, O Jorge Drexler escreve no final de uma música dele que amo. se quiere que algo se muera, déjalo quieto. É, Que tem a gênio. ver aqui com o que o Nélio falou, né? É isso. Eu concordo com ele. Raiva, ira, São outras eu acho coisas. que esses são mais fáceis da gente deixar passar. Eu tô ali com a Lu no pensamento de que o ódio e o amor eles realmente estão muito próximos, e eles são inclusive ferramentas de motivação, né? Por muitas vezes a gente não consegue compreender a atitude de alguém e a pessoa talvez estivesse tentando agir com amor e a percepção do outro é ódio, porque parte de outra premissa. Eu acho que tá ali, é bem complexo, mas é um É como... complexo bom de olhar, sabe? Sim, sim. Não, é uma boa discussão, dá uma live, uma discussão sobre isso, assim. É, eu vou aqui no. Eu gosto de beber na fonte do meu amigo aqui do Satish, que é. Eu sinto que o amor, o estado do amor, o exemplo, a ação via amor, nos negócios, como você apontou ali das reuniões que você tem tentado fazer e olhar para as pessoas por esse viés, por essa energia, né, mais amorosa, mais, enfim, eu acho que muda todo o jogo. E talvez nós estarmos aqui dialogando sobre isso mais uma vez, né, convidando amigos. Eu acho tão bonito esse rapaz, o Diogo, cara, o que ele falou, e assim, tudo, ele disse, ó, eu nunca tinha falado sobre isso, e eu vou passar a falar mais. E automaticamente a palavra carrega energia. E se ele está falando é porque ele está pensando, e ele vai estar multiplicando isso em ambientes. Então, olha que coisa bonita, né? Então, é como se nós mesmos, eu e você, pegássemos o nosso jardim pessoal e a gente plantou essa semente e vem regando ela, vem falando, vem regando, vem convidando amigos para olhar esse jardim e multiplicando isso, né? Eu acho que enfim, é uma energia e eu só consigo ver ela banhando tudo que eu, pelo menos, eu escolho fazer, assim. Eu tive aí na tua terra semana passada, eu sei que tu tá em São Paulo, mas tu é mineiro, assim como meu amigo Nélio. Eu amo esse povo mineiro. Eu estive lá filmando em Minas, tu sabe, né? E, e hoje, inclusive, o fotógrafo que filmou comigo, o montador, me mandou assim um trecho do que a gente filmou. Nossa, eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, mais um Eu vi que você presente. tava, você tava com um negócio muito especial lá, né? Nossa, muito especial, muito, muito, uma história linda, linda, muito especial, de muito amor pela vida, pelas pessoas, enfim, que é a Dana. Assim como as histórias que a gente faz, eu acho que é isso, assim, de alguma forma a gente vai se permitindo se entregar para uma vibração e as pessoas, os projetos, as mesas de reunião, elas acabam virando, quando a gente consegue ter isso como escolha e com clareza, vão virando outra coisa, né? Acho que vão e talvez, né, meu irmão, acho que a sensação que nós temos e por isso a gente vem fomentando algumas noites de diálogo aqui é para isso, para fazer um som que vai se ampliando primeiro dentro de nós cada vez mais e natural, que ele vai se ampliar cada vez mais pelo mundo que nos cerca e das pessoas que estão aqui e onde outras pessoas estiverem falando ou fazendo qualquer coisa, de forma consciente ou não, mas que seja com essa onda tão bonita. O John Lennon que falava, né, a flor é amor, então deixa ela crescer. Então é isso, é como se essa flor estivesse dentro de nós, né? Se a gente deixar isso crescer, 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 as nossas ações vão ser isso, as nossas palavras vão ser isso, as nossas relações vão ser isso, as nossas escolhas de negócio vão ser isso. Nós vamos escolher, talvez, passar a escolher roupas pensando quem fabricou essa roupa que eu estou usando. Daí tu começa, daí tu entra num. E a natureza, e o ar, que é o que a gente está aqui inserido em tudo isso. E se a gente para por um segundo e não olha para tudo isso, ou não percebe tudo isso, hoje eu e a Jaque, em mais um momento dos presentes, a gente estava sentado aqui na frente, e por vezes entrava aquele vento, assim.
E a gente se olhava e dizia, percebeu? Para muitos isso é um papo de maluco. Mas se a gente perde a percepção sobre a gente e sobre as belezas simples que nos cercam, de um vento, de uma planta, de um amigo, o olhar sincero, o beijo, como eu falei, que é uma coisa para muitos natural, para outros existe um abismo em dois homens se beijarem. Ou eu sei que parece para muitos é bizarro, não, mas para muitos, meu Deus. Então assim, eu acho que é rompendo de alguma forma todas as possíveis barreiras que a gente consegue com amor, mas com escolha dele. A escolha é a ação. É isso. A escolha, a escolha. É, eu voltei meia conversa lá no começo, 9h30 da noite, assim, Uhum. uma outra amiga muito especial na minha vida, outro anjo, a Tati Carvalhin, escreveu um negócio que eu lembrei muito de você. Ela botou lá atrás o seguinte, ela falou, amor é cor. As cores estão em tudo, incluindo palavras escritas, lidas, amor é vida. Olha, é. Ela, além de ser uma executiva de mercado, ela é uma grande, grande artista plástica. Ela pinta assim umas coisas incríveis, sabe? E aí ela trouxe o amor é cor, lembrei das suas tintas. Ah, E é. eu lembrei de uma coisa, cara. Lembrei, na sexta-feira no Salvio, tem uma palestra sobre São Francisco de Assis. Eu vi que tu postou sobre isso, fiquei curioso, né? São Francisco. Cara, São Francisco é É. demais, não tem jeito. Mas tem uma coisa na vida dele que me chama a atenção demais, assim, na verdade duas. Uma delas é que ele criou os franciscanos e tal, mas ele chamava de menores. Então ele partia da premissa que todos são irmãos. Não importa se eu e você, a minha relação com o cachorrinho, o gato, a galinha, a relação com a água, com o sol, com o mar, a relação com a morte. Todos são irmãos, inclusive a morte. E ele se posicionava como de todos os irmãos, eu ainda sou o menor. E quando eu me coloco na posição de menor, eu aprendo efetivamente o que é amar. E ele diz mais. Ele diz que o importante, o exercício importante da vida não é amar sem querer nada em troca. É amar quem você sabe que não tem nada para dar. Cara, e aí ele tem uma última frase aqui para a gente despedir. Ele fala, que eu não vou falar ela certa, porque eu nunca sei ela certa, mas o contexto é, ele fala, ame a ti, ame ao outro, ame o outro em ti e ame ti no outro. Bicho, assim, é isso. É, nada mais. É É isso. isso. É, São Francisco de Assis. Um bom jeito de amarrar o papo. São Francisco. Eu, tu fala de São Francisco, me vem simplicidade. Eu acho que talvez de alguma maneira a gente também, né, simplificar, tirar essas camadas como se o amor, sobre a relação, sobre as coisas mais suaves mesmo e belas, elas não têm uma complicação. Essa complicação existe em nós, seres humanos. Então, tu falou, eu vou fazer o paralelo de São Francisco só pela simplicidade, pela forma de ser, de observar e de agir, né? Que é isso, assim, a gente conseguir se olhar realmente com a pureza, como irmãos, com respeito, é que nós somos muito pro outro aquilo que nós somos para nós mesmos, né, meu irmão? Que é a fala dele. Então é basicamente isso. A gente acaba devolvendo ao mundo aquilo que a gente todo dia carrega dentro de nós e, e é aquele espelho que a gente deixa de olhar de nós mesmos. O que a gente pode, de alguma maneira, em nós aprimorar, né? Eu acho que a nosso diálogo aqui é para isso, é também um reforço para o nosso autoaprimoramento, nossa, né, autocura, autoamor, auto. E isso vai reverberar em tudo que a gente faz. Enfim. E lembrando, essa frase não é de ninguém, é um pensamento meu que eu aprendi com os nossos guias, nossos protetores, que
eu falei isso pro Diogo hoje, a gente só tem o direito por nós mesmos. A gente só tem o direito de dar o que a gente transborda. É isso. Então, esse pensamento ele pode nos guiar com muita assertividade. Assim. Eu diria que eu vou trazer o Diogo novamente aqui como comentário que é uma referência no handball brasileiro. É, também pela qualidade técnica, sem dúvida nenhuma. É um esporte. Mas ele é uma referência porque ele nunca pensou duas vezes em dar o que ele transbordava, que era exemplo, dedicação, garra, suor, sonho. Tenho certeza que muitos dos moleques que passaram com ele e que foram criando suas raízes, suas vidas no esporte, entenderam com ele a capacidade de sonhar, entenderam com ele a capacidade de dar um passo além do só o dom. O dom ele é o primeiro passo. Sim. Então o Diogo ensinou transbordando. E eu acho que essa é a nossa missão, meu irmão. O que a gente está fazendo, você não tem a dúvida. Tem uma parte aqui que é muito egóica, que é a parte de eu fazer essa live porque ela me cura. Eu Não, estou olhando para mim. moço. Sim, Ó, para nós, eu também. A gente está se olhando no espelho aqui o tempo inteiro. é A gente está isso. se olhando no espelho e mexendo em nós, acendendo o nosso ponto de atenção. E quem entra aqui dos amigos que agora estão e quiserem e se sentirem vontade de ligar os pontos de atenção, vou usar as minhas tintas, né? Mexerem nas suas tintas internas aqui, reverberar, abrir as suas gavetas que estão guardadas, empoeiradas ali. Também, todos são convidados, né? Pra gente, como o Diogo bem disse, nunca falei de amor entre amigos, agora eu vou começar a falar. É isso, falar, agir, empregar isso em tudo. Como você disse, ele foi amor e está sendo, né? E agora tu vê que ele está num momento de transição de carreira. Olha que interessante. Quiçá ele pode pegar isso também como mais um dos desdobramentos que ele vem fazendo. E se ele não traz isso para a fala, foi uma coisa que tu sabe bem, né? Através do Artistas Humanos, foi uma coisa que eu passei a fazer contando história há 20 anos, eu digo, cara, e se eu pegar isso e começar a levar em roda de conversa com as pessoas um pouco desses múltiplos sentimentos que há 20 anos eu venho transformando em imagem, em cena. É isso, foi o que parte do que eu venho fazendo também, hoje me divertindo fazendo é isso. É uma diversão a gente conseguir, né, Você não tenha expressar um dúvida, pouco. você não tenha nenhuma dúvida que a partir do momento que a gente se enche de cura, através do amor, com essa nossa live, a gente passa a ter condição de ser primeiro passo de cura para quem escutou atento. E a pessoa passa a ser responsável por seguir o processo de cura. Mas o pontapé inicial é dado quando a gente transborda de cura, transborda de amor. Para terminar, lê por favor em espanhol a última frase que você escreveu aí para gente. Em espanhol, si, ustedes sin venir espesos, se puede ver desde aqui. Gostou do meu espanhol? Olha, os textos foi esquisito, É, mas o resto mais ou menos, foi mais ou bom. menos, mais ou menos. Mas legal, né? Que ela tá falando que dá pra ver que a gente se vê como espelho, né? Ela tá vendo desde lá, isso é muito legal. É isso. Cara, meu irmão, obrigado de novo. Nossa, só tem que agradecer a ti, aos amigos que cruzam pelo teu tempo, pelo teu coração, e é tão bom, né? Isso aqui para nós é isso, é o nosso espelho. Já nomeamos o nosso espelho, a gente fica se olhando, se curando, reverberando o que a gente está sentindo, e assim a gente vai deixando mais uma semente aqui, meu irmão. É para isso que É vale. isso, é isso. Pô, olha, apareceu um primo tão querido meu. É sempre bom isso, né? O Garbão que mandou as palminhas agora, um primo meu que cresceu lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, depois foi para Cuiabá, cara foda, cara tão legal, bicho, morro de saudade. Isso aqui serve muito para mim, para isso também. Isso, além de termos conectado de novo com Gabi, Dani, Beth, Ixi, uma turma, né? vem trazendo tanta gente, sabe, cara? Então, assim, obrigado mesmo. Isso que parece ser um ato tão simples e que, claro, depois da pandemia, com todos em casa, se tornou algo meio mais do mesmo por um bom tempo, a gente retoma essa live como uma live necessária
E eu queria te falar que, graças a você, graças à sua disposição de ser meu espelho, essa live, o título ele veio dado como uma live necessária por ser o falar de amor, mas ela passou a ser uma live necessária para a minha vida. Então eu te agradeço por Que isso. isso, bicho. Nossa, olha, esse é mais um presente, mais um belo presente que eu ganho. Tá aqui contigo, tu sabe disso, porque, enfim, acho que eu te digo que talvez nesse momento, me faltam palavras, assim, para dizer o que eu tô vibrando e sentindo aqui, mas é amor, é gratidão por a gente ter a oportunidade de ter esse espaço juntos aqui, porque com certeza eu também estou vivendo aqui contigo a minha cura, mexendo em lugares aqui, em tintas minhas, abrindo gavetas e convidando, obviamente, os amigos que cruzam por aqui também para vamos abrir as gavetas, né, como eu disse, mas para mim isso aqui é mágico. Como eu sei que daqui contigo eu vou encontrar os meus outros amores aqui, que estão aqui, e vou dormir, descansar, sonhar e acordar com esse amor ou com um novo, com uma vibração, e é isso que e talvez eu vou deixar esse convite, né? Para todos os nossos amigos que já passaram e os que ainda estão, né? Dormir com essa boa energia e acordar para ter amanhã é quarta, uma quarta-feira assim, durante O meio o de dia, semana, vamos fincar a bandeira no meio da fincar a bandeira semana. no meio da semana aí, levantando, acordando com amor, espalhando amor, sendo amor o tempo inteiro, bicho. Eu acho que é isso, assim, a gente puder ser isso, né, como é que Jesus diz? Vamos amar os outros, né, como a gente quer ser amado, vamos amar os nossos irmãos. Bom, É isso. É te amo, meu isso. irmão. Obrigado. Te amo. Fique bem. Dá um beijo em Igual. todas as suas Dá um beijo aí. aí também na sua. E daqui um pouco, É né? Não sei isso. que vem, eu acho que vem nas Ah, suas, né? vem. Talvez pode vir, Vem. pois é. Vem. Coisa linda. Um beijo, amigos amados também, que estão mandando recados aqui. Enfim, obrigado de coração. É só amor mesmo que a gente pode. Beijo, Beijo, te amo, meu irmão. irmão. Até já. Um beijo. Te amo.